Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa, FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. Hoje, quarta-feira, 7 de agosto de 2013. Participe! 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. E atenção, servidores da educação. Ontem à tarde, em reunião com o sindicato dos servidores, houve acordo. A decisão de não mais aceitar atestado médico por horas foi revogada. Daqui a pouco, ainda hoje, devemos ter a participação do secretário de Educação de Guarulhos, professor Moacir Souza. Participe, 2451-2121, 2459-2727. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. O Globo Rio de Janeiro destaca mais confusão. Estrangeiros e até militares podem completar mais médicos. Militares cubanos. Folha de São Paulo, cesta básica cai no país pela primeira vez desde 2007. O Estado de São Paulo, Tribunal Superior Eleitoral repassa cadastro de milhões de eleitores. A Serasa, que absurdo, hein? Correio Brasiliense, investigações colocam concursos sob suspeita. Valor econômico, o governo já vê PIB fraco também no terceiro trimestre. E essa manchete do Estado de Minas, Carlos Arnone, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro. Essa manchete do Estado de Minas vale para todo o Brasil e é interessante, hein? Bola dividida. Recesso durante a Copa do Mundo põe escolas particulares e professores em lados opostos. As escolas particulares, Arnone, pensam em dar um recesso às férias de julho, em junho, durante a Copa do Mundo. E isso já está causando um transtorno não só para os professores, como pais e alunos também. Eu sei, mas a antecipação desse recesso evitaria porque eles vão ter problema no calendário com os feriados que vão ter pela frente. Mas por que suspender as aulas? Não faz sentido. Na verdade, querem esvaziar a cidade, né? Lógico, no Brasil é para poder facilitar a acessibilidade. Exatamente. Se não tiver alunos na rua, não tiver os pais dos alunos na rua, não, beleza. Agora, não há necessidade de feriado, de recesso escolar durante a Copa do Mundo. Não há necessidade. Uma sugestão também para resolver o problema do transporte no aeroporto de Guarulhos, para o aeroporto de Guarulhos, era dar um feriado nacional a cada dia, carro mais fácil para o cara ir para o aeroporto e voltar. Né? Até porque eu imagino, os jogos aqui no Brasil deverão ser por volta das 15 horas, né? Acredito. O 0 hora de... Normalmente tem meio-dia e meia, tem 15 horas. Então, ajustar o relógio daqui com o relógio da Europa, né? Exatamente, 5 horas de diferença. O 0 hora de Porto Alegre, mais médicos, ficou com menos médicos, tá certo? O Guarulhos, nessa história, tem um médico. Pois é. A Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos, circula destacando: Programa Federal vai destinar apenas um médico para Guarulhos. Não vai fazer falta, não? Não. A cidade necessita de mais 150 profissionais. Arujá e Itaquá também serão contemplados com um profissional. Também menos que isso não dá, né? Menos que um é zero. Agora, vamos esperar para ver, né? Dos 14, 15 mil, 16 mil inscritos, apenas 6%, né? Que atenderam, preencheram tudo errado, na verdade. Não foi um boicote, né? Tem gente que pôs números errados, endereço errado, deixou faltar um monte de coisa que é para complicar. Agora o governo prorrogou o prazo, né? Vamos ver se nesse novo prazo aparecem mais médicos. Sindicância não descobre sumiço de R$230 mil na Câmara Municipal. Na verdade, foi no almoxarifado em material, principalmente em material de escritório. Agora o presidente Soutur garante que tomou medidas, né, que já deveriam existir, não por ele, até pelo ex-presidente, medidas para evitar, né? Todo almoxarifado tem que ser controlado, são óbvio ululante. Eu diria que não é nem pelo ex-presidente, mas por quem inventou a presidência lá atrás, já devia ter criado algum mecanismo. Quem inventou o almoxarifado? Quem inventou o almoxarifado deveria ter inventado um sistema de controle. Certo. Deveria ter sido o Expedito, né, que cuidava da expedição, né? O Expedito é que trabalhava na expedição. Agora, não, essa notícia aqui é muito interessante, hein, Virgílio Rocha? Sim. Quentinhas lucrativas no aeroporto. Eu não sabia disso. Existe um grande comércio informal de marmitas. O pessoal que está trabalhando nas obras, né? Não só nas obras. É aí que está. Foi que nem um restaurante popular. Tu não viu que era bom por R$1. Não, é que a alimentação no aeroporto é tão cara, mas é tão cara.
certeza. Outro Deve dia, estar passageiro andando com marmitex lá. outro dia um cidadão publicou na internet um misto quente de uma fatia de presunto, uma de queijo, E olha lá, hein? duas fatias de pão puma, É transparente. 14 reais. Dá pra você ver do outro lado. Uma coxinha, R$6 no aeroporto. O café acho que está R$4, não é isso, Felipe? Mas a coxinha até que é barato, porque eu lembro lá em Santa Anastácia, que eu já tinha coxinha por 7, 8. Não, é absurdo o preço da alimentação. Quem trabalha no aeroporto, e o Arnone observou bem, eu acho que talvez principalmente agora com obras, né? Centenas de homens trabalhando nas obras ali. Mas a alimentação no aeroporto é deficiente e cara. Deficiente não, eu diria que é uma roubalheira contra o estômago do cidadão. Aliás, alguém já disse que inventaram os aeroportos para vender sanduíche de atum a $10. Sabe? E conseguiram, né? E conseguiram emplacar o sanduíche de atum. A atividade mais lucrativa no aeroporto é a lanchonete e o cafezinho. A da rodoviária de Guarulhos ainda não chegou a esse ponto, mas vamos esperar. Eu já li numa reportagem que os estrangeiros chegam no aeroporto de Guarulhos e estranham o cheiro de comida. Tanta comida que se faz, né? É, para vender. Pra Mas vender. da Marmitex ou do... Não, marmitex, lanche, tudo. As lanchonetes que tem, tudo. Tem pizzaria, pô. Pizza Hut. É que, na verdade, é o seguinte, McDonald's. o aeroporto investiu muito, como na rodoviária do Tietê, parece mais shopping do que aeroporto. Mas é a tendência, né, do mercado novo, né? Aqui no Brasil, né? Aqui. Fala, Virgílio. Pois é, um bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Só vamos dar mais detalhes desse destaque da Folha, Pedro. Olha, o comércio ambulante no entorno do aeroporto de Guarulhos chega a lucrar mais de R$10 mil mensalmente com a venda de refeições. Na região do terminal de cargas, mais de 10 comercializam alimento aos aeroportuários. A Gru Airport ela quer inibir esse comércio informal. A concessionária informou que negocia com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano a adoção de ações para inibir o comércio informal no sítio aeroportuário. Segundo o consórcio, a ação pretende orientar os comerciantes a regularizar a sua atividade. Olha, eu espero que a SDU não sirva de braço armado, entre aspas, né, da Gru Airport, né? A SDU, é a Secretaria de Fiscalização. Nós temos outras prioridades aqui em Guarulhos. Aqui na cidade tem mil problemas, agora paga o sítio. Essa questão lá é de uma demanda, é de uma deficiência do aeroporto, que não consegue dar refeições boas e acessíveis aos seus trabalhadores, né? Aliás, que sindicato que é lá no aeroporto, hein? Anda deixando muito a desejar, hein? Sindicato dos aeroportuários? Deve ser. E aeroviárias, né? Aeroviário. Aeroviárias é solo, né? É o contrário. E aéreos explorados são todos. Ah, sim. Pois Aeroviárias. é. Esse sítio está parecendo aquela minissaia que era arame farpado, esse sítio aeroportuário. Tem uma cerca de arame farpado que protege a propriedade, mas deixa ver a casinha. Está mais ou menos por aí. Todo mundo deitando e rolando. Agora proíbe-se essa venda, que eles querem acabar com o comércio ambulante no aeroporto. Eles querem acabar com esses caras, as pessoas que descobriram que vender comida lá dá dinheiro, porque tem gente querendo comer e os preços do aeroporto são absurdos. Exato. Se tivesse outra opção, não haveria essa demanda. A verdade é essa. Agora, a SDU que não vire o braço armado do Gru Airport, hein? Eu só observei no aeroporto ali, no estacionamento, é um negócio legal, né? Você entra na primeira fase do estacionamento, lógico, você paga, tudo bem. Se você quiser chegar mais perto do local de embarque, você tem que passar uma outra parte do estacionamento. Cancela. E aí você paga novamente. Paga novamente. Até eles põem uma placa e falam, lá tem 30 vagas. Você sabe que essa segunda cancela surgiu porque antigamente eles deixavam somente os carros mais valiosos chegarem lá por uma questão de seguro. Eles preferiam deixar os carros mais valiosos bem guardados. Deles, bem próximo de ninguém. Agora, tem certeza que é cobrado? Cobrado. Ainda bem que eu não... Só mais um comentário nessa questão de refeições. No Terminal 2 Desembarque, tem uma lanchonete com preços mais acessíveis, que a maioria dos funcionários tinha custo frequente. É a menos dolorosa. Isso, mas acontece o seguinte, naquela onda de protestos, a Gru Airport, ela fechou 2 passagens, no Terminal 1 e 2, que eram áreas de entradas de serviço. Entendeu? Para o funcionário ir para o banheiro e até acessar essa lanchonete. Fecharam, com medo dos protestos. Qualquer funcionário agora, para entrar nessa lanchonete, ou, por exemplo, ir ao banheiro, tem que entrar tudo pelo saguão. Na verdade, acabaram os protestos, mas a entrada ficou fechada. Eu considero até uma saída de emergência. Um desembarque. Sim, mas se eles dificultarem o acesso para as pessoas comerem lá fora,
Talvez pelo saguão seja mais segura por filmagem, né? Com monitoramento, talvez. Ou dificulta o cara ir lá fora comer e comer lá dentro. Também tem isso. Cadê o sindicato da categoria, hein? Bom dia, hein? Vamos acordar, sindicato. Fala, Virgílio. Previsão do tempo para hoje é de sol com muitas nuvens pela manhã. Nos próximos dias, tempo aberto com sol, calor e baixa umidade. Previsão de mudança só no final de semana. A máxima para hoje vai chegar a 25, na quinta-feira 28, sexta 29 e sábado novamente 25 graus. Eu quero fazer uma correção, mas ainda dá tempo, viu, Hernani? Eu falei que haveria ontem uma reunião de petistas, será hoje. Hoje, às 18 horas, na Câmara Municipal, liderada por 3 caciques do PT, né, os vereadores Auriel, Moacir e Zé Luiz. Moacir, que é secretário de Educação, Zé Luiz, que é presidente da Proguaru. Então, a reunião que eu disse que seria ontem, dá tempo ainda, viu, gente? Não, hoje. Correr não dá. Não está nem correr, hoje é 18 horas. Ah, então dá, até 18 horas. Na Câmara Municipal. Não sei se o deputado estadual Alencar foi convidado. Acho que não, né? Quarta-feira é o dia de concentração da Assembleia, né? E aproveitava, né? O Alencar não podia vir, né? Não interessava. Será que é bem-vindo? Não, ali agora está cada um cuidando do seu pedaço de bolo. Um quer um pedaço de bem casado, outro quer um pedaço de bolo laranja. Todo mundo cuidando da sua vida ali agora, né? E a nossa seleção jogou ontem, viu? Jogou ontem. O Palmeiras... O Palmeiras está contando agora com uma força do além, né? Não é, Pedro. O Palmeiras é o seguinte, vai ficar só na segundona. É melhor lugar de ganhar todas, lota o estádio, é uma festa. É o rei. Vamos fazer uma campanha. Palmeiras segundona para sempre. Permanente? Então, venceu o São Caetano ontem por 2-1 e foi Allan Kardec. De virada. Golaço do Allan Kardec, né? Agora nós incorporamos mesmo. Agora o time vai. E uma beleza. Tem Sem Valdívia, que estava descansando, hein? Como? Sem Valdívia, que estava descansando. O Allan Kardec com muita presença de espírito. Muito bem. Vou até empregar ele naquela rádio para fazer aquele programa lá do jornalismo. Tá bom. O Allan Kardec está sobrando aí, tá? Falando nisso, ainda existe? Existe. Um rápido intervalo e voltaremos. 2 minutos. Do Brasil. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. Existe pai atleta, pai intelectual, pai tecnológico. Mas no Internacional Shopping você sempre encontra um presente que combina com o seu. Um presente que ele vai adorar, mas que sem dúvida será o segundo melhor presente que ele poderia ganhar nesse Dia dos Pais. Porque para um pai, nada é melhor que o sorriso do seu filho, um abraço apertado e curtir esse dia juntinhos. Nesse Dia dos Pais, venha para o Internacional Shopping Guarulhos. O segundo melhor presente para o seu pai está aqui. Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Agora ninguém vai ter desculpa para não entrar em forma. Guarulhos já tem 21 academias populares, todas com aparelhos novos e confortáveis para você praticar exercícios com segurança. E tem também os 7 quilômetros da ciclovia Paulo Facini. Fazer atividades físicas é a melhor maneira de cuidar da saúde. No site da prefeitura você encontra a academia mais próxima de você. As academias populares vão levar mais saúde e mais qualidade de vida para todo mundo. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Invista na sua tranquilidade e da sua família. Invista em seguro. Fale com a Guaru Corretora de Seguros. Seguros patrimonial, residencial e de automóvel. Fones 2087-3283 ou 98419-4151. Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Rua Santo Antônio, número 17. Horário de atendimento, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 19 horas. E sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Ligue para o sindicato 2409-5854
ou 2468-8152. O Sindicato dos Químicos de Guarulhos é uma entidade comprometida pela defesa intransigente dos seus representados. Auxílio creche, licença para o trabalhador na adoção de crianças, participação nos lucros e adicional noturno de 40%. Para mais informações, acesse o nosso site www.sindiquimicos.org.br ou pelo telefone 2409-7800. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, assistência médica, odontológica e escola profissionalizante, colônia de férias e clube de campo. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, Rua Harry Simonsen 202, Centro de Guarulhos. Fone 2463-5300. 102,5. 7 horas e 16 minutos, 7h16, Radar de Notícias ao vivo, já, ao vivo aqui no estúdio, o secretário de Educação, o professor Moacir Souza, já pelos bastidores. Ontem aquela questão, aquela polêmica envolvendo atestados médicos por horas, foi revogada essa decisão. Daqui a pouco mais informações. Bom dia, Roberto Samuel. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia a todos. Ontem, sessão na Câmara Municipal, muito parecido com a anterior, mas parecia uma cópia ou uma xerox das últimas sessões desse segundo semestre. Discussão entre PT e PSDB dominaram praticamente toda a sessão. Deixe-me esclarecer, os petistas agora estão tripudiando sobre o Metrogate de São Paulo, né? Gate. Gate que é portão, Metrogate, piada pronta. E os tucanos ficam falando do mensalão, tá certo? Nada como cobrar a ética dos outros, né? Bom, o veto que o prefeito impôs ao projeto de lei que reestruturava os cargos na Câmara Municipal de Guarulhos, que criava 72 cargos, ainda não foi discutido por falta de parecer técnico, né? E agora a extensa lista de requerimentos... Só um detalhe, por que não aparecer técnico ainda, essas comissões Justiça e Redação? Sim, são vários, né? Mas esse veto, todo mundo sabe qual vai ser o resultado, vai ser mantido, gente. Vamos parar de enrolar. Talvez tenham tentado dar uma esfriada nos ânimos. Não adianta. Não adianta. Que mais? Bom, quero destacar aqui que uma extensa lista de 125 projetos e requerimentos que estavam na pauta, todos foram deliberados e encaminhados às comissões da Casa. Esse é o perigo, né? Exatamente. E também toda a pauta que estava registrada para o dia de ontem foi discutida e votada pelos vereadores sem maiores controvérsias, né? Os vereadores, depois da discussão do grande expediente, a sessão transcorreu normalmente sem grandes discussões. Tá ok. Então. Alguma novidade sobre IPTU, aquele projeto de IPTU? Ainda não. Não, ainda não. Ainda está no forno, como diria o Ramos da padaria. Pois é. Sonho meu, ou de padaria, não sei, mas me disseram que esse mesmo projeto, Roberto, poderá contemplar uma espécie de anistia de débitos municipais. Não só a remissão do IPTU desde 2008, não é isso? Eis a grande discussão. Mas talvez esse mesmo projeto seja mais abrangente e acabe contemplando uma espécie de anistia a quem estiver em débito, né, em dívida, inadimplente, ou como queiram, com a Prefeitura de Guarulhos. Uma boa notícia para que todos possam se legalizar. Exatamente. Fala, Virgílio. Pois é, Pedro, destaque aqui da Folha Metropolitana e também do Jornal Diário de São Paulo sobre o programa Mais Médicos, né? O estado de São Paulo vai receber até setembro 45 médicos por meio do programa do governo federal Mais Médicos, para atender municípios com a carência de profissionais. Desse total, 15 deles vão trabalhar na capital, o que representa menos de 10% dos 158 médicos que a Prefeitura solicitou à União. Guarulhos vai receber apenas um médico. Tem uma lista aqui, olha, do programa Mais Médicos. A Americana, 2 médicos. Arujá, 1. Barueri, Bertioga, 2 médicos. Campinas, 5. Carapicuíba, 2. Franco da Rocha, 1. Guarujá vai receber 3. E outras cidades aqui. Guarulhos, Olamba, Hortolândia, Indaiatuba, Itaquá, Itatiba, Jaguariúna, Praia Grande, Ribeirão Pires, Santa Bárbara do Oeste, São Bernardo do Campo e São Caetano, contemplados com um médico.
Pois é, agora a grande polêmica é o governo federal anunciado dizendo que poderá trazer até militares médicos, até de Cuba. Imagine a reação dos militares brasileiros nessa informação, hein? Inclusive de médicos do Exército Brasileiro, a presidente Dilma Rousseff também já fala sobre isso. O Exército Brasileiro tudo bem, o problema é trazer de outros exércitos. Uma informação desse projeto, 700 cidades que não tem nenhum médico no Brasil não receberão médicos, porque os médicos que entraram não optaram por essas cidades. Então, cerca de 700 cidades no Brasil todo continuarão sem médico, porque não tem médicos nesse novo projeto. Bom, eu quero aproveitar e falar, daqui a pouco nós vamos conversar com o secretário de Educação, professor Moacir Souza, mas muita gente me perguntando sobre a associação comercial, como é que está, como é que ficou. Na verdade é o seguinte, semana passada houve o despacho do Judiciário, uma liminar determinou intervenção na Associação Comercial Empresarial de Guarulhos. Essa intervenção, um interventor independente, um advogado, deverá em 30 dias realizar um novo pleito, uma nova eleição. Acontece o seguinte, a atual diretoria ainda não foi notificada oficialmente. Está tentando recorrer dessa liminar. Está tentando caçar a liminar, como se diz no meio jurídico. Enquanto isso, a oposição tenta se reestruturar. A probabilidade, a verdade é a seguinte, a oposição é a zebra nesse jogo aí. Mas já tirou o brilho da vitória, né? Tirou um pouquinho o brilho da vitória e fica evidente, né, que todos os associados da ACR, da Associação Comercial, precisam repensar essas regras. As regras que foram criadas para determinadas pessoas e determinados grupos se manterem no poder chamam a atenção. Por que isso, hein? Os cargos não são remunerados, né? Esse me chamou muito a atenção. Chama atenção isso. Você imagina o síndico do teu prédio querendo a todo custo permanecer no cargo? Já é de estranhar, não é de se estranhar? Por que na associação comercial, se os cargos não são remunerados, por que tanta dificuldade ou tanta facilidade para se manter no poder? Eis a pergunta. Grandes instituições, grandes ONGs, grandes entidades que não são remuneradas e quando existe uma luta intensa, né? Me estranha muito. Chama atenção. Federações de futebol, por exemplo. Exato, né? É muito amor ao futebol, né? É amor demais. Presidência de clubes. É muito amor, é muita dedicação. É sacerdócio? Tá bom. Pedro, deixa eu destacar aqui pelo menos uns 3 projetos ontem votados pelos vereadores. Um projeto interessante do vereador Paulo Sérgio. Ele torna obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas e antialcoólicas nas aberturas de shows e eventos culturais no município de Guarulhos. Eu acho o projeto interessante, mas eu tenho visto alguns artistas reclamando que nem todos terão condições de cumprir a lei. Quem é que está na linha? O Rodrigo Souza. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pedro. Bom dia aos demais presentes ao estúdio, principalmente aos nossos ouvintes e telespectadores. Pedro, uma noite tranquila aqui na região, na cidade, principalmente aqui na região central e da região da Vila Galvão, com relação à criminalidade. Eu passei hoje no primeiro DP, apenas 2 ocorrências aconteceram lá, que foi uma apreensão de um menor dirigindo sem a carteira de habilitação e um furto de veículo aqui na região da Ponte Grande. Já aqui na Vila Galvão, no segundo DP, também é uma situação tranquila, conversei com o delegado de plantão, dele que apenas um menor também apreendido com drogas, ele aguarda agora pela manhã a ação da justiça, e um outro furto de veículo. Quer dizer, uma situação bem tranquila na cidade nesses últimos dias, se comparado com o final de semana, Pedro. Ok, Rodrigo, nós temos uma pauta aí na rua Lourdes Rabelo, não é isso? Exatamente, eu já estou me encaminhando para lá e daqui a pouco eu volto a falar sobre a situação de alguns veículos abandonados na região, Pedro. Tá ok. Ontem o nosso ouvinte, o Francisco Camargo, entrou em contato via Facebook dizendo o seguinte, há 3 carros abandonados na rua Lourdes Rabelo, ali no Vila Galvão. Ele ligou na Secretaria de Transportes, 24756996, e depois de muita insistência foi orientado a ir pessoalmente ao Fácil. Para que o telefone, então? Para orientar aí no Fácil? Essa piada própria, de mau gosto. Mau gosto, bem observado. Bom, além do projeto do vereador Paulo Sérgio, eu quero destacar aqui também esse projeto do vereador Gileno, né? Ele pede que todos os restaurantes e roscarias de Guarulhos devam colocar à disposição de clientes portadores de deficiência visual cardápios e tabelas de preços impressos em sistema Braille. Eu achei uma ideia interessante. Aliás, eu achei que já estava
Eu acho que já há alguma lei até em vigor. Hoje em dia, até com a internet, até para imprimir, acho que é até fácil. O que mais, Roberto? Bom, nós temos aqui, quero destacar o projeto de lei do vereador Maurício Brinquim, que ele institui no município o Dia do Cobrador do Transporte Coletivo em Guarulhos. Na verdade, profissão que estava quase sumindo e foi resgatada pelos sindicalistas. Bom, parabéns. Nem todas as linhas, né? Algumas intermunicipais já adotaram por conta própria, né? Mas... houve uma grande discussão aqui em Guarulhos. Inclusive, nós do Radar discutimos muito a questão do cobrador, do motorista fazer essa dupla função, além do perigo, né? A questão do profissional mesmo, de fazer o começo do salário. Perdoem a sinceridade, mas eu acho que é uma profissão em extinção, porque o dinheiro vai sumir dos ônibus. Por exemplo, algumas cidades, Santos, Jundiaí e Sorocaba, me parece, que já proibiram ou extinguiram o dinheiro nos ônibus. Você só embarca com o bilhete eletrônico. Mas aí talvez nasça uma outra profissão, que seria uma espécie de auxiliar do motorista. Pode ser. Já que tem a questão das pessoas com mobilidade reduzida e muitas vezes é necessário uma espécie para a pessoa para aprender a cadeira ou então para auxiliar na subida nos coletivos. Vamos dar um rápido intervalo, em seguida aqui o secretário de Educação de Guarulhos, professor Moacir Souza, participe, 2451-2121, 2459-2727. 102,5 imprensa. Foram mais de 80 obras e agora o presidente Dutra está de cara nova. Além de receber pavimentação, recap e drenagem, o bairro está mais seguro e tranquilo, após 19 vielas ganharem iluminação pública. A região conta também com uma UBS e o CEL Presidente Dutra. A prefeitura trouxe asfalto e infraestrutura para o presidente Dutra. Tem que reconhecer que o bairro ficou bem melhor. Existe pai atleta, pai intelectual, pai tecnológico, mas no Internacional Shopping você sempre encontra um presente que combina com o seu. Um presente que ele vai adorar, mas que sem dúvida será o segundo melhor presente que ele poderia ganhar nesse Dia dos Pais. Porque para um pai, nada é melhor que o sorriso do seu filho, um abraço apertado e curtir esse dia juntinhos. Nesse Dia dos Pais, venha para o Internacional Shopping Guarulhos. O segundo melhor presente para o seu pai está aqui. Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Táxi é com a Guarucop. Guarucop Rádio Táxi. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Táxi especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Na Comercial Radar, você encontra a maior variedade da região em piscinas, boias, infláveis, mesas e cadeiras de praia, guarda-sóis e toda a linha de produtos para piscinas. Ligue 2408-4044 ou faça uma visita. Avenida Monteiro Lobato, 905, Macedo, Guarulhos. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil, lutando pela qualidade de vida, segurança, formação e qualificação profissional dos trabalhadores. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Acesse www.cntq.org.br. No Roda Center você encontra os melhores serviços de mecânica em geral. Auto elétrico, injeção eletrônica, alinhamento e balanceamento. Roda Center, Avenida Monteiro Lobato, 859. Avenida Papa Pio 12, 69. E agora também na Monteiro Lobato, 5280, em Cumbica. Roda Center, o primeiro centro automotivo de Guarulhos com tradição, honestidade e inovação. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. A Secretaria da Saúde de Guarulhos mantém um telefone exclusivo para atender as reclamações, críticas e sugestões da população da cidade. É o 0800 7722 986. Ligue para a Ouvidoria da Saúde em Guarulhos. 0800 7722 986. A primeira FM do Brasil. Imprensa! 29 minutos, 7h29, Radar de Notícias ao vivo. Já conosco aqui no estúdio, secretário e vereador, secretário de Educação, professor Moacir Souza. Bom dia, professor. Bom dia, Pedro. Bom dia
Roberto Samuel, e bom dia aos ouvintes do programa Radar. Ok. Ontem o senhor se reuniu com o Sindicato de Servidores Municipais e parece que houve um acordo, aquela polêmica envolvendo atestado de horas. Primeiro eu quero saber o que o levou a essa decisão. Bom, primeiro esclarecer essa questão. Não fui eu que me reuni, eu creio que houve uma confusão na publicação da matéria hoje no jornal. Houve uma reunião de uma comissão permanente de negociação e quem conduz essa comissão é o secretário de administração. Mas é claro, tinha a professora Sueli, que é a nossa diretora, estava representando a Secretaria de Educação nesta comissão. Okay. Então, não foi pessoalmente. Okay. E antes de falar o processo de negociação, eu acho importante essa questão que você levanta. O que me levou a tomar adotar algumas medidas a respeito dessa questão? A gente vem acompanhando já há algum tempo essa questão das ausências por declaração médica. Nós temos duas modalidades. Né? Um é o atestado médico, que ele atesta a sua incapacidade laboral. Então você vai ao médico e ele te diz, olha, fique um dia em casa, fique 2 dias, e aí ele prescreve a quantidade de dias de repouso que você tem que ficar e o remédio que você tem que tomar para poder curar a sua enfermidade. Isso é o atestado médico. Certo. Isso é perfeitamente legal, está previsto em todas as legislações. Tem uma outra modalidade, que é a chamada declaração de horas. O que é isso? Você vai até o médico e ele diz, olha, você esteve aqui das 11 às 11h30. Mas isso não declara a sua incapacidade laboral. Isso apenas justifica a sua ausência no trabalho. E, portanto, você não está incapaz para o trabalho. Bom, a gente vem acompanhando essa questão já desde 2011, que nós estamos acompanhando a quantidade de atestados e declarações apresentadas à Prefeitura, para a Secretaria de Educação, e o que nós estamos percebendo é um crescimento astronômico, principalmente na chamada declaração de horas. Fizemos uma investigação através da Secretaria de Administração, Departamento de Recursos Humanos, solicitamos uma consulta jurídica ao nosso Departamento de Consultoria. O procurador se posicionou dizendo, olha, não há legislação que ampare, nem uma lei federal e nem lei municipal, que ampare a aceitação desse tipo de declaração. Bom, mas então, se não há nenhuma legislação, por que a recebíamos? Pela questão dos hábitos, dos costumes. Visando, então, conter esse crescimento, nós adotamos uma medida. Isso gerou uma polêmica bastante grande, eu tenho debatido com vários professores através do Facebook, pessoalmente também, apresentando essa questão. Nós temos que criar um processo de regulamentação para que os critérios sejam claros. Em que condições nós vamos aceitar a chamada declaração de horas? Então, em momento nenhum, foi nosso objetivo impedir que o professor tenha acesso ao médico ou que qualquer outro funcionário da Secretaria de Educação, porque a medida valeu para todos, não apenas para o professor. Em momento algum. Ao contrário, se o professor está enfermo, seja qual for, apresentou uma prescrição médica, ele deve cumprir com aquela prescrição e isso vai ser respeitado como de fato estamos. Agora, nós não podemos, o que nós temos que conter é o abuso. Roberto, chama 30 segundos. Bom, vamos pedir rapidamente um intervalo de 30 segundos e já voltamos. Do Brasil. A educação pública de Guarulhos tem novidades. A Prefeitura entregou e inaugurou o novo CEL Ottawa Uirapuru. O CEL tem 2 escolas, cursos, aulas de ginástica, um teatro, 2 piscinas, infantil e adulta, e muitas outras atividades. O CEL Ottawa Uirapuru fica na rua Morada Nova, 208 Jardim Ottawa. Mais educação, mais cultura, esportes e lazer para a comunidade. Existe pai atleta, pai intelectual, pai tecnológico. Mas no Internacional Shopping você sempre encontra um presente que combina com o seu. Um presente que ele vai adorar, mas que sem dúvida será o segundo melhor presente que ele poderia ganhar nesse dia dos pais. A primeira FM do Brasil.
7 horas e 34 minutos, agora sim, bateria nova, 7h34. Recarregado. Conosco aqui no secretário de Educação, professor Moacir. Professor Moacir, pelo que eu percebi e entendi, e não duvido, o senhor descobriu uma certa indústria de atestados na secretaria? O que nós temos, assim, eu ainda não posso dizer com essas suas palavras. O que eu acho é que há um crescimento extraordinário no número de declarações apresentadas acima do normal. Porque a tendência é você ter uma média anual. Então, se num ano apresentou uma determinada quantidade, o ano seguinte pode haver crescimento, mas vai ficar próximo. Agora, quando há uma escalada, uma progressão geométrica nessa apresentação, bom, então tem alguma coisa acontecendo de errado. Ontem o presidente do sindicato ele levantou a seguinte questão. Por exemplo, o professor está trabalhando normal, aí ele tem um mal, alguma coisa e vai até o médico. O médico diz o seguinte, não, o senhor está normal, você está tranquilo, pode voltar ao trabalho. Ele não estava doente, apenas teve um mal súbito ali. Mas se ele foi atendido por um médico, o médico vai dizer, olha, esteve presente porque ele estava com a pressão alterada, ele esteve presente porque está com a crise renal, ele esteve presente e ele tem um CID. O Código Internacional de Doenças deve ser indicado no atestado médico para que se comprove. A afirmação médica tem fé pública. Isso não vem acontecendo? Isso acontece. E isso está perfeitamente dentro da lei. O problema é aquela declaração que não é o médico que fornece. Opa. É aquela declaração do atendente do consultório dentário, do atendente do consultório médico. Eu concordo com o senhor. E aí não tem nenhum valor legal a respeito disso. Não. No caso do dentista, sim. Não, se o dentista carimbar, assinar e dizer, olha, esteve aqui, fez tal procedimento, sim. Ele está falando de atendente? O próprio atendente do consultório oferece. E nós temos inúmeras declarações desse tipo. Não, aí eu discordo também, não pode ser. Então veja que aí que está a questão chave. Peraí, então vamos esclarecer. Atestado médico é uma coisa. Declaração de recepcionista é outra, é bem diferente. Existe? Nem sabia que existia. Não, existe. Te oferece uma declaração do atendente, já fica instruído a oferecer. Olha, esteve aqui presente. Mas o Zanotti disse que muitos conseguem isso na rede pública. A rede pública faz isso? Eu creio que sim. Se você pedir em qualquer consultório, você vai ter. Na rede pública? Porque, na verdade, assim, este documento serve para você justificar a sua ausência, não para abonar o seu dia. O que é justificar a sua ausência? Vamos pegar uma situação da rede, da iniciativa privada. Você precisa justificar para o seu patrão que você não esteve no trabalho porque precisou passar no médico. Então, você tem um documento que justifica onde você estava, você não ficou em casa. Para mim, o documento é o atestado médico. Então, mas o atestado médico atesta a sua incapacidade, ou a doença, a enfermidade a qual você está. Ontem o Pedro também levantou uma questão técnica do seguinte, ele falou até que era um direito da criança. Por exemplo, a mãe tem o filho passou mal. E ela ele tem que levar o filho ao médico. Sim. Ela não está doente, o filho está doente. O decreto que regulamenta a questão do atestado médico na prefeitura prevê o direito do profissional acompanhar o filho de até 12 anos ou, no caso, os pais idosos. Certo. Então, isso está totalmente preservado e será aceito. Normal. Perfeito. Isso não há problema. Agora, nós tivemos situações, Pedro, me permita só. Eu não vou citar nomes, claro que não é o caso. Mas nós tivemos no ano passado um profissional que apresentou 40 atestados de dentista, a declaração médica, declaração de horas de dentista. Bom, só tenho 32 dentes, teve 40 declarações. É meio complicado. Segundo, fazer um procedimento normal nos dentes te afasta da condição de retornar, de trabalhar? E dentista na iniciativa privada, você vai depois do horário do expediente, né? Depois do horário do expediente. Da mesma forma, nós temos acompanhado muito próximo, nós já encontramos diversos atestados falsos. E esses servidores estão sendo punidos. Alguns pediram a conta para evitar a demissão por justa causa. Fora o crime, né? E outros que não pediram a conta, estamos em processo de apuração. Bom, eu vou concordar com o senhor numa questão. Essa declaração, para mim, de recepcionista, eu não sabia que existia, né? Agora, quem é que está na linha? O doutor Zé Mário? O ex-vereador Zé Mário quer fazer uma pergunta? Pois não, doutor Zé Mário, bom dia. Bom
dia, Pedro Notaro, bom dia, Moacir. Prazer em conversar com vocês. É apenas em caráter de contribuição. Eu que estou há 34 anos no serviço público de nossa cidade, os atestados hoje fornecidos pelo serviço público são exclusivamente da competência médica. Quando há alguma declaração administrativa, refere-se, professor Moacir, quando o paciente, eventualmente funcionário público ou não, vai colher exames. Evidentemente, não dá para fazer o médico parar o seu atendimento para que o médico faça uma declaração que ali ele esteve para colher este ou aquele exame. Mas, lógico, que o local de coleta de exames, que tem pessoas responsáveis, enfermeiros padrões, tem a responsabilidade de fazê-los. Agora, em relação aos atestados, há ainda muito problema, não só na rede pública, mas também na rede particular. Não obstante nós sabermos que haja desvios de conduta de quaisquer níveis de funcionários, de médicos, de advogados, de professores, de secretários, de prefeitos, mas evidentemente nós não podemos generalizar. Pela lei, um atestado médico ou um atestado de um dentista, ele deve ser acatado. Evidentemente, se houver alguma improbidade nesse atestado, a responsabilidade é de quem o fez. Mas não acatá-lo num primeiro instante é uma falha dentro da lei atual do nosso Brasil. Obrigado, doutor Zé Mário, pela participação. Vem um encontro do que nós dissemos. Perfeito. Né? O atestado está plenamente preservado pela lei. O que nós não temos amparo legal, e eu fui descobrir isso a partir desses estudos, é esta declaração que não é assinada nem por um médico, nem por um enfermeiro. Secretário, o senhor deve ter quantos milhares de funcionários? Hoje, na secretaria, excluindo os servidores da ProGuaru que prestam serviço para nós, 7 mil funcionários. Não seria o caso de um setor de perícia? Então, nós já começamos uma conversa com o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, porque a Prefeitura tem próprio, né, para todos os servidores. Nós já temos hoje um posto avançado do nosso serviço de medicina do trabalho e preventiva, de segurança, dentro da Secretaria de Educação, mas nós precisamos aprimorar esse processo de perícia. Agora, eu não questiono, Pedro, e eu digo isso o tempo todo, a enfermidade. O médico declarou, a pessoa precisa de 3 dias de repouso porque ela está... Isso eu não questiono. Ou precisa de um dia, volte para casa, descanse que amanhã você vai estar bom. Isso é muito comum acontecer. Isso não há questionamento. Se precisa acompanhar os filhos menores, também não há questionamento. Se precisa, isso está tranquilo, está preservado. O que é que nós estamos questionando? Este documento administrativo, como disse o doutor José Mário, oferecido pelo atendente. Nada contra o atendente, mas não tem o valor necessário para a gente justificar uma ausência. Eu gostaria de dar alguns números, porque senão a gente acha que é perseguição a alguns. Não, não é. Só para você ter uma ideia, é claro que aqui é o total de afastamentos. Aqui estão as licenças e estão também as declarações de horas. Em 2011, nós tivemos 34.872 afastamentos. Quase 35 mil afastamentos por menores que 15 dias. Porque acima de 15 dias vai ser tratado pelo INSS, não é isso? Em 2012, nós tivemos 40.700. E no primeiro semestre de 2013, até 30 de junho, 34.757. Ou seja, se nada for feito, ao final do ano nós teremos cerca de 60 mil. 70 mil? 70 mil dias sem aula. Bom, como suprir a essa demanda? Porque quem é que está sendo prejudicado? Claro, o professor tem o direito de tratamento de saúde, mas lá na ponta é o seu filho que fica sem aula. Aí é que está a grande questão. É uma minoria que abusa, né? Que se aproveita de falhas, né, no sistema, que acabam gerando isso, lamentavelmente. Você acaba se aproveitando de algumas... É o que eu tenho dito. O que nós temos, acredito que o que aconteceu ontem foi importante. Bom, o sindicato fez a reunião na Comissão Permanente de Negociação, apresentou a posição dos trabalhadores, a Prefeitura achou por bem, então, suspender a medida até que se construa uma proposta de regulamentação. E na regulamentação nós vamos determinar quais os critérios, em que condições se aceita e em que condições não se aceita. Aí fica mais fácil porque fica igual para todos.
Precisa de uma triagem e uma perícia, né? Exatamente. O que não dá é para ser sem nenhuma regulamentação e sem nenhum controle dessa situação. Eu já ouvi dizer, eu gostaria de saber do senhor, já ouvi dizer que há professores que atuam na rede pública e na rede particular e os comportamentos são diferentes, é verdade? Tem casos. Às vezes em duas redes públicas. Falta numa, não falta noutra. Isso prioriza uma. Prioriza uma, não prioriza a outra. Isso acontece, mas aí vale para os dois lados. No caso da rede pública, né? Tem quem falta aqui, vai lá, tem quem falta lá, vem aqui. Tanto que, mas a rede particular é mais exigente. Agora, a rede particular é um pouco mais exigente, né? Mas tem casos, agora não é generalizado. Isso não dá para a gente considerar. Bom, professor, vamos aproveitar a sua participação. Vamos falar sobre aquela questão das escolas de lata. Como é que ficou? Nós temos duas escolas, que foi um convênio do governo do estado lá em 2002, se eu não me engano. Uma fica no Parque Primavera e uma outra no Jardim Acácio. As duas escolas, nós já acertamos, dentre aquelas 11 escolas que serão construídas com recurso do MEC, deve ser publicado o edital de licitação nos próximos dias, eu espero que a gente comece essa obra este ano. São 11, na verdade, duas delas, uma próximo ao Parque Primavera, que vai substituir a de lata, e uma no Jardim Acácio, que também substituirá a escola do Jardim Acácio. Opinião à parte aqui, o secretário de Educação, Rodrigo Souza. Bom dia novamente. Bom dia novamente, Pedro. Bom dia, secretário Moacir. Bom dia novamente aos nossos ouvintes e telespectadores. Pedro, eu já cheguei aqui na rua Lourdes Rabelo, né, que fica aqui na Vila Galvão. É uma rua pequena, cerca de 500 metros, que faz a ligação da Avenida Timóteo Penteado com o Aniversário. E, como você já avisou aí, sofre com um problema que toda a cidade também tem sofrido, que é o abandono de carros aqui na via, Pedro. No momento, são 3 carros aqui que estão abandonados, segundo me passaram moradores aqui da região, que é um Ômega. Eu vou passar as placas dos veículos, que de repente alguém da secretaria aí do governo estiver nos ouvindo e quiser vir aqui verificar. É um Ômega com a placa de Guarulhos, CMW 0044, uma Fiorino, que é placa de São Paulo, DGU 2703, e uma Paraty, também de Guarulhos, com a placa CRV 6220. Eu conversei com os moradores, Pedro, dizendo que já foram feitas várias ligações, várias reclamações, tanto para a Polícia Militar como para alguns órgãos da Prefeitura, mas até o momento nenhuma solução foi tomada. Esse Ômega, por exemplo, segundo me informaram, ele está aqui no local há mais ou menos cerca de 7 a 8 meses, Pedro. Ô Rodrigo, por favor, fotografe, tá ok? Vamos fazer uma reportagem, publicar no Facebook. E, por favor, ligue você, 24756996, relate a situação aí na rua Lourdes Rabelo, na Vila Galvão, e vamos ver qual é a resposta da Central de Atendimento da Secretaria de Transportes. Pedro, um momento, por favor. Eu conversei com um ex-oficial, um oficial aposentado da Polícia Militar, que reside aqui no local também, e ele me falou que realmente esse problema ele já persiste há muito tempo aqui na cidade, e é um problema muito complexo de ser resolvido, porque ele demanda aí a união de vários órgãos, tanto da Prefeitura como do Estado. Por exemplo, o Ciretran, a Polícia Militar e a Secretaria de Trânsito e Meio Ambiente. Diz ele que o ideal seria ser feito um trabalho em conjunto entre esses vários órgãos para tentar solucionar esse problema que, infelizmente, segundo ele, já se arrasta por vários anos e é bem provável que ainda dure por um bom tempo. Um cachorro que tem muitos donos morre de fome. A Secretaria de Transporte que resolve isso aí. Ligue lá na central e veja qual é a resposta, ok? Ok, Pedro. Obrigado. 3 carros abandonados há quase um ano numa rua residencial, né? Não dá para aceitar. No mês de agosto ainda? Se tivesse um bacana nessa rua, já tinha resolvido. Alguém duvida? Alguém duvida? Não, né? Tem algum bacana morando lá, não? Bom, secretário, que mais? Como é que estão as inaugurações, as previsões de inaugurações? Bom, inauguramos agora há poucos dias as piscinas lá do Céu Ottawa. Já estamos prevendo agora para o mês de setembro a finalização do projeto do Céu Bambi. Portanto, agora em setembro a gente finaliza, entrega também piscina, ginásio, quadra de esportes. E estamos trabalhando ainda, eu não sei se vamos conseguir pela questão do ritmo das obras, mas estamos trabalhando ainda para em breve termos o Céu Itapejica, que está bastante avançado, não tenho certeza se para esse ano, mas mais tardar para o início do próximo ano nós teremos o mais próximo do Céu é Itapejica, não? É Itapejica, o mais próximo. E nós temos a questão das creches também, né? Houve uns convênios federais. Exato, então, 11 unidades que já estão preparadas para ser publicado as licitações. Então, deve ter licitação publicada ainda no mês de agosto.
espero que num prazo de 60 dias, contratos assinados e início de obras. Vai beneficiar quantas crianças? Estas 11 creches devem beneficiar em torno de 8.500 crianças. Ok. E a questão da merenda escolar, secretário? Está regularizada. Ainda temos o problema da carne vermelha, mas todos os demais itens estão presentes na alimentação escolar nossa. Houve um questionamento no edital ao Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas do Estado suspendeu a licitação, isso já há mais ou menos 20 dias. Nós respondemos ao questionamento, estamos aguardando que o Tribunal libere para a gente poder fazer a contratação e normalizar também essa questão. O único item que falta. Uniformes todos entregues? Todos entregues, material escolar todos entregues, já preparando as compras para o próximo ano. Quantas vagas nós temos atualmente na rede municipal? 115 mil. É um número suficiente? Não é. 115 mil ainda nos deixa com alguns problemas. Um primeiro problema é aquela questão do turno intermediário, que nós ainda temos escolas que têm aquele turno. Conseguimos avançar bastante, mas não solucionamos 100%, ainda vai precisar de um tempo maior. E um outro problema é na oferta de vagas para creches, crianças de até 3 anos. É a grande deficiência. É a grande deficiência nossa, a nossa grande demanda e a nossa grande prioridade também. Se não necessário, quantas vagas, secretário? Olha, estimado. Em torno de 30 mil vagas. Hoje nós atendemos 25 mil crianças de 0 a 3 anos, mas ainda precisamos de 30 mil vagas. E os convênios, secretário? Contando com os convênios. Já contando. Seria mais ou menos mais umas 40 creches? Aproximadamente isso. Nós estamos trabalhando com planejamento, estamos preparados para neste próximo período, inclusive é o que nós vamos apontar como meta do nosso plano plurianual do PPA, que deve ser encaminhado em breve à Câmara Municipal. Nós estamos apontando como meta, neste prazo do PPA, a construção de 30 creches. Já temos terrenos, os recursos e os projetos. Mas viável ainda nessa administração? Neste plano plurianual, 4 anos, no PPA, que iria até 2017, né? Viável claro que exige um esforço enorme para que isso aconteça. A pergunta do Cristiano da Ponte Alta, secretário, por que não fazem mais coleta seletiva nas escolas municipais? Teve um problema, não especificamente da Secretaria da Educação, que foi o impedimento de contratação de caminhões, e outros carros também. Agora, isto foi solucionado e deve retomar em breve, porque como é que funciona esse programa? Chama Nossa Escola Recicla. A escola faz o processo de separação, recebe, né, o lixo que não é lixo, e nós colocamos 2 caminhões coletando e levando para a cooperativa de catadores ali do Taboão. Mas como tivemos o problema com o contrato desses 2 caminhões, tivemos que suspender. Mas estamos retornando em breve. O João do Taboão pergunta sobre o CEL Taboão. CEL Taboão está sobre contrato, já foi contratado a Proguaru, e eu espero que a Proguaru possa iniciar o processo lá em breve. Iniciar ou finalizar? Não, na verdade é o seguinte, nós temos a escola pronta. Agora faltam os equipamentos do CEL. O ginásio, piscinas, laboratórios, salas de atividades. Eu queria complementar essa pergunta aí. Quando se fala no CEL Taboão, se fala naquela escola ali próxima à Praça 8. Isso. Mas o senhor e o prefeito chegou a comentar num CEL também que iria beneficiar Micael, Paraíso e até Recreio São Jorge. Como é que está esse projeto? Então, nós temos um com obras em andamento, ali próximo ao 9º DP. Isso. Na estrada do Elenco. Na estrada do Elenco. Estão em andamento as obras. Ali não há previsão para breve, eu creio que é para o 2º semestre do ano que vem, pelo ritmo, mas lá nós teremos também um CEL. Que vai atender aquela população do Micael 1, Micael 2 e das proximidades. São domingos, né? Não sei se é na sua secretaria, mas o Senai Presidente Dutra? Senai Presidente Dutra, a informação que eu tenho não é na minha secretaria, mas a informação que eu tenho é que as obras já iniciaram. Já teve início? Já teve início lá no Presidente Dutra, já está em fase de terraplenagem e fundação. E os salários dos professores, como é que estão? Nós fizemos em 2010 uma revisão do plano de carreira do magistério municipal.
e nós conseguimos equiparar o salário dos professores a outras cidades próximas. Então, hoje o nosso salário é equivalente ao salário da cidade de São Paulo, de São Bernardo, de Santo André, cidades do mesmo porte que Guarulhos. Ainda tem uma questão, não sei qual é o nosso tempo, Pedro, mas que acho que sempre é importante a gente... 3 minutos. 3 minutos, então vou fazer em 30 segundos, para permitir uma outra pergunta. Se questiona muito também a questão de 1/3 da jornada como pedagógica. Inclusive foi objeto de questionamento agora. Do que se trata isso? Se trata o seguinte, uma lei federal na qual determina que os professores devem cumprir 2/3 da jornada em regência de sala de aula e 1/3 da jornada para estudos, pesquisas, preparação de aula, com a qual eu concordo totalmente. Agora, a decisão do Supremo Tribunal foi no sentido de que a lei é constitucional. No entanto, os entes da federação têm autonomia administrativa para escolher o melhor momento para implantá-la. E no caso de Guarulhos, nós estamos preparando alguns estudos para iniciar o processo de implantação. Mas antes disso, nós temos que conseguir acomodar o impacto da revisão do plano de carreira que nós fizemos lá em 2010. Então é nesse processo que estamos. É importante informar os professores. Quanto ganha um professor hoje? Hoje um professor com 30 horas nível superior inicia em torno de R$ 2.500. 2.500, 30 horas? 30 horas. São 6 horas? 6 horas por dia. 6 horas por dia. Para finalizar, secretário João Araújo do Nocopes, ele afirma que as atividades no CEL Presidente Dutra diminuíram. Ele quer saber se por quê. Olha, eu não tenho essa informação, vou verificar. A informação que eu tenho é que está funcionando normalmente, mas então, eu verifico e entro em contato com o João Araújo. Devido ao frio, né? Não, a piscina realmente a gente fecha. A piscina, nesse período até agora, metade do mês de setembro, porque tem uma legislação que regula isso e a temperatura da água não pode estar inferior a 23 graus, se eu não tenho enganado. Só para finalizar, eu quero saber o seguinte, nessa negociação ontem, o sindicato entendeu que algum mecanismo tem que ser criado também para evitar a fraude? Olha, eu creio que sim, até pelas declarações que deram aos jornais, creio que entendeu. E eu acho que é também o objetivo do sindicato garantir que aqueles que têm de fato a necessidade do atendimento sejam atendidos. Eu não acredito que o sindicato defenda tem que defender a desorganização. Tem que defender o bom servidor, não o mau servidor. Né? O mau servidor atrapalha a população. Tá certo. Eu acho que precisa de um setor de perícia e triagem, realmente. Deixa eu fazer um convite. Ainda tenho 30 segundos? Tem. Hoje à noite nós estamos realizando na Câmara Municipal uma grande plenária. Nós estamos juntando forças aí entre o vereador Auriel, o vereador Zé Luiz e eu, no sentido de promover alguns debates internos no PT. E nós estamos iniciando essa rodada de debate, ciclo de debates que nós queremos fazer, a partir do tema reforma política. Um tema que está na pauta que eu acho que a gente precisa amadurecer bastante nessa questão. Então, aproveito para convidar aí os filiados petistas e os simpatizantes a participar hoje à noite na Câmara Municipal, todos. Podem ir. Sim, lá cabem cerca de 450 pessoas. Então, acho que vai sobrar lugar para todo mundo. O deputado Alencar foi convidado? Foi convidado, Janete Pietá foi convidada, ex-prefeito Eloy Pietá, prefeito Almeida, todos foram convidados. Então eu vou lá, às 8 horas. Obrigado, secretário. Ponto final da eleição de hoje. Tenham todos um bom dia, obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Rádio Imprensa FM 102,5 e TV Cantareira. Até amanhã. Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro